Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com mais uma análise de uma obra do Rococó francês. Hoje vamos analisar Os Encantos da Vida, uma obra de Antoine Watteau. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização no nosso canal. Vamos então continuar com mais uma análise do Rococó francês, do Rococó do período da Regência. Nós tivemos vídeo acerca do período da Regência aqui no canal, eu vou deixar o card aqui no nosso ecrã. E depois temos então feito análises de obras de Watteau, que é o maior pintor do período da Regência francês, do estilo Rococó. E hoje vamos fazer então mais uma análise de uma dessas obras. Hoje vamos analisar esta obra. Esta é a obra de Antoine Watteau, realizada em 1718, Os Encantos da Vida. Nesta obra, Watteau mostra-nos um pequeno grupo de amigos reunidos num terraço em frente a um parque. Aqui os personagens conversam enquanto o instrumento musical é afinado e as crianças e os cães brincam. Estes são os encantos da vida, segundo Watteau. Para contribuir para os pequenos prazeres da vida, um pequeno criado refresca o champanhe. O champanhe começou, na verdade, a ser muito apreciado na época da Regência. O próprio Duque de Orleans bebia, em média, 6 garrafas por dia. Ele dizia que lhe fazia bem. Eu aposto que o fazia feliz. Eu também gosto de champanhe, mas não é 6 garrafas. Nem uma, nem 6 copos. Enfim, o período da Regência é assim um período engraçado. Porquê? Porque primeiro toda esta aristocracia rica tinha que viver no Palácio de Versalhes, tudo sob as ordens de um rei absolutista, que era o Rei Sol. O Rei Sol, quando chegou ali ao final da sua vida, quando ficou velhote, ficou muito mais beato, digamos assim, agarrou-se à ideia da religião e não deixava ninguém fazer nada à vontade. Depois dele morrer, o seu filho era muito pequeno para assumir o trono, então veio um regente, que era sobrinho do Rei Sol, que era o Filipe II, o Duque de Orleans. Este regente não tinha nada a ver com o antigo rei. Primeiro pegou em toda a gente e disse: vão-se embora. Ele não queria ficar em Versalhes, não queria a corte em Versalhes e foi para Paris. Atrás dele foi então toda esta aristocracia que pela primeira vez em muito tempo podia fazer o que queria, podia fazer festas e podia beber champanhe. Os seus pequenos prazeres era o prazer de ser rico, não trabalhar e poder se encontrar para festas. Vamos então ver a festa de Watteau. Aqui a cena decorre num terraço de um pequeno palácio. Na verdade, este palácio pertence a um banqueiro muito rico. Este é o castelo de Montmorency, cujo terraço oferece as vistas sobre o parque e a paisagem circundante. Na verdade, o banqueiro rico que era dono deste palácio era o Sr. Pierre Crozat. Este senhor que estamos a ver, o Pierre Crozat, era conhecido na sociedade parisiense como o pobre. Na verdade, isto era uma alcunha irónica. Porquê? Porque ele era conhecido como o homem mais rico de França. E nesta altura ficou na moda ter uma casa de campo. Normalmente, as propriedades no campo eram algo que só a aristocracia é que tinha acesso. Depois da morte de Luís XIV, os nobres e os comerciantes ricos, como os banqueiros, começaram a ter dinheiro e começaram também a comprar estas propriedades. Portanto, não eram só os aristocratas, era também a nobreza em geral. E este foi o caso do Pierre, que decidiu então comprar uma quinta. As quintas nunca ficavam muito longe de Paris. Eles gostavam de ir ao campo, descansar, mas eles queriam estar sempre perto de Paris. Para quê? Para poder ir ao teatro, para poder ir à ópera, para poder ir beber champanhe com os amigos, para poder fazer as suas festas. Segundo a princesa Elizabeth Charlotte, todos os franceses preferem Paris a qualquer outro sítio. Um lugar horrível, fedorento, pessoas que urinam nas ruas. É intolerável. Já o campo tinha um ar muito mais saudável e também era mais privado. Portanto, os donos destas propriedades convidavam os seus amigos para pequenas festas, onde eles podiam fazer passeios ao ar livre, fazer os seus piqueniques, ouvir música e a vida assim era muito mais agradável. O próprio Watteau era muito amigo do Pierre Crozat e viveu até na sua casa em Paris em 1718. O Watteau era convidado para estas festas e claro que ia.
Eram festas onde as pessoas podiam estar sem cerimónia, sem etiqueta, deitar-se na erva, passear e, enfim, fazer festa de manhã à noite. Os jardins também faziam muita oposição àqueles jardins geométricos que nós vimos em Versalhes, que é o típico jardim francês, que era o jardim muito apreciado no período barroco. Agora não. Eram os jardins ingleses que estavam na moda, que eram aqueles jardins mais românticos, ou seja, em que as coisas cresciam à vontade. Isto dava muito mais privacidade às pessoas, que se podiam esconder atrás de uma moita, ou assim, e também tinha menos manutenção, e as pessoas apreciavam assim um ar mais selvagem dos jardins, sentiam-se mais no campo. No período rococó, os jardins querem-se sempre mais selvagens, mais ditados pela natureza do que pela arte. É um novo ideal de paisagem e é um novo ideal de arte. Vamos então voltar à obra. No centro temos aqui um músico. Watteau adorava música e representou os instrumentos com tal exatidão que os historiadores de arte hoje em dia, ao olhar para as suas telas, conseguem dizer qual foi o fabricante daquele instrumento. Portanto, ele sabia muito bem o que estava a fazer e gostava muito de música. Aqui, neste caso, temos um tocador de um instrumento que se chama tiorba. O tiorba é um instrumento semelhante ao alaúde, mas é muito difícil de afinar e muito difícil de tocar. E que, curiosamente, neste período do Watteau, no período da Regência, já estava a cair em desuso, mas ele quis colocá-lo aqui. O aprender a música era algo bastante comum na Regência. Era moda a música de ópera, música sacra, música de câmara, e a mais moderna de todas era a cantata e a sonata. Aqui nesta obra, Watteau pinta a tiorba, a guitarra e o violoncelo, o que nos leva a crer que provavelmente eles iam tocar uma cantata e alguém iria cantar. Estes músicos de Watteau são provavelmente amadores, porque a música é um passatempo preferido das festas de campo. Na altura, dizia-se mesmo que a música era feita para o amor. Servia de pretexto para os primeiros avanços amorosos. Aqui o pequeno grupo parece estar à espera que o tocador de tiorba afine o instrumento, uma tarefa que é muito longa e muito delicada. Aqui Watteau usa este instrumento também como uma representação do corpo feminino, no qual as mãos do amante tiram as melodias. À direita, atrás do músico, temos um pequeno criado negro. E agora atenção, no século XVIII, em Paris, a coisa mais chique que se podia ter era um jovem criado negro magnificamente vestido. Era assim o máximo dos máximos. A roupa tinha que ser seda, tinha que ser veludos, portanto, quanto mais luxuoso, melhor. Estes pequenos criados simbolizavam a conquista de terras longínquas, como Guadalupe, como Martinica. Dizia-se até nesta época que um jovem negro bonito era mais cobiçado que o chocolate também era uma novidade e que dizia-se que as senhoras da corte, as aristocratas ricas, o que elas mais gostavam era que um jovem negro muito bonito lhe fosse servir um chocolate quando elas estavam deitadas. Conta-se até, agora vou-vos contar uma cosquice, conta-se até que uma senhora muito conhecida na corte francesa, de tanto beber chocolate à noite, o chocolate que era trazido pelo seu jovem negro lindo, teve um bebé negro. Foi por causa do chocolate. Eu até vos vou mostrar quem era a senhora. Era esta aqui, a Marquesa de Couët-Logon. Aqui, na nossa obra, o jovem não está a servir chocolate, ele está a refrescar o champanhe. As bebedeiras e comer bastante estavam muito na moda, tal como o chocolate. Normalmente juntava-se o vinho espumante também aos molhos da alta cozinha, que eu já vos expliquei no outro vídeo, que foi durante o período rococó que nasceu a alta cozinha francesa. O próprio regente, o Duque de Orleans, gostava muito dos molhos com champanhe. O luxo e o excesso são um mote para o rococó. Vamos então analisar um último personagem que está à esquerda. Este é o próprio Watteau que aqui se retrata. Ele está numa posição de espera, apoiado a uma coluna com um casaco e uma boina vermelha antiga. Normalmente o Watteau tinha muitas roupas do teatro para vestir aos personagens dos seus quadros e é provável que ele aqui também esteja um pouco mascarado com as suas roupas do teatro. O Watteau, apesar de colocar aqui o champanhe e apesar de retratar as festas, nas suas obras ele nunca coloca ninguém a comer, porque dizia-se que era de mau tom, ele era fino. Ele apresenta-nos apenas uma parte da realidade.
com homens e mulheres que são todos cultos, que se divertem em festas galantes e bucólicas. Segundo os seus biógrafos, o próprio Antoine Watteau era extremamente melancólico e tímido e dava muito pouca importância ao luxo. O Watteau, quando pintou esta obra, estava já muito doente e ele acabou por falecer em 1721, vítima ou de tuberculose ou de envenenamento pelas tintas que usava para pintar as suas obras. Não sabemos ao certo. Nós aqui no nosso canal temos agora uma nova playlist que se chama A História da Cor na Arte, onde eu falo das histórias de cada cor ao longo da história da arte. E quando nós falarmos de algumas cores, vocês vão perceber que elas faziam muitas vítimas, como é, por exemplo, o caso do verde, que era altamente tóxico e que muita gente morria por causa de inalar. Convido-vos então a entrar nessa lista e a assistir aos vídeos que já lá estão. Convido-vos também a fazer um gosto, a partilhar o nosso canal, a deixar um comentário simpático ou a subscrever o canal Criarte ou a aderir ao nosso clube. Nós temos um clube que é o Clube Criarte e nesse clube, para ser membro desse clube, basta clicar no botãozinho que está por baixo de todos os vídeos do canal que diz aderir, está ao lado de subscrever. Vocês clicam nesse botão e têm acesso a um vídeo onde eu explico os vários patamares do Clube Criarte. Temos sempre enquetes e fan mail garantido. Ok? Por hoje é tudo, nós terminamos então a análise de mais uma obra do Rococó do período da Regência. No próximo vídeo, na próxima semana, vamos continuar com o Rococó, vamos continuar com os resultados das enquetes e vamos passar então para o Rococó de uma fase mais madura, que é após o Luís XV ter tomado o trono. Ok? Por hoje é tudo, fiquem bem, eu sou a Sara. Tchau!